Já senti a braça do Espírito Santo descendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor vai falar contigo ainda muito mais ainda nesta noite. Quando você começa a sentir a glória e a graça do Espírito Santo, a noite começa a ficar curto para aquele que sente a vontade. Aleluia. Quando você sente no altar do Senhor, o Senhor nos dá liberdade para nos glorificar a Ele. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, irmã. Agradeço a oportunidade e as palavras de Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus. A nossa pregadora desta noite, né, Gilcélia Peixoto, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite, em nome do Senhor, que veio na caravana, em nome de Jesus. Então, nossa irmã Cileide vai receber nossa irmã uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Receber a irmã, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, vamos estar através da nossa irmã. Meu Deus, meu Pai, Senhor, mais uma vez, na tua presença, Pai, por esta noite, Pai. Meu Deus, meu Pai, está aqui a tua serva, Senhor, que vai ministrar através da tua palavra, Senhor, que vai saciar em cada coração, Pai, por esta noite, Pai. Meu Deus, meu Pai, diminua ela, Pai. Cresça o Espírito Santo na vida dela, Pai. Por esta noite, Senhor, fica conosco para ter o termo do trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra muito grande estar com os irmãos pela segunda vez, né? Como a nossa líder falou. Eu trago um abraço para a igreja do nosso pastor, o pastor Manegito, do meu pastor, o pastor José Ricardo. Nós somos ali da comunidade Mente da Fé em Niterói, né? Eu trago um abraço para todos. Quero falar com as irmãs, que as irmãs estão de parabéns. É uma festa muito linda, só não está recebendo o que não da glória. Se você glorificar o dono da festa, ele já se faz presente no nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias lá dentro de Ruth, capítulo 3. Nós vamos estar lendo o versículo 11 do capítulo 3 de Ruth. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, fazendo um favor com reverência à palavra do Senhor. Todos acharam? Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. O versículo 11, né, foi me dado, né, como tema da festividade, que diz assim, né, do capítulo 3 de Ruth, versículo 11, que diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserte te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Pode sentar dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer, né, que o autor de Provérbios, né, no capítulo 31, né, Salomão, ele diz que mulher virtuosa, o teu valor excede como rubim, né? Um tema maravilhoso, um tema excelente. Não tem como nós falarmos de Ruth sem falarmos de tudo que aconteceu no início de Noemi. Noemi, Deus no capítulo 1 de Juízes, o Senhor chama a fome dentro de Israel. E ali no momento que o Senhor chama a fome, Noemi, assim como muitos de nós, ela muitas vezes, no momento de dificuldade, no momento de amargura, Noemi, ela toma uma decisão precipitada. E ela ali fica sabendo que Moabe tinha comida, que Moabe tinha alimento, porém Israel estava em escassez de pão, devido à desobediência, devido ao tempo de decadência espiritual que estava passando Israel, até mesmo através dos líderes e dos governantes. Noemi vai para Moabe. E ali em Moabe, ela toma a decisão, ela pega o esposo, os 2 filhos e vão até Moabe. E ali em Moabe, os filhos dela se casam. Porém, o filho dela, um dos filhos se casa com Ruth. Porém, Ruth era uma sacerdotisa. E ela fazia parte do templo de Quemós. Ali os deuses pagãos. E ali ela foi, né, chega um período que os 2 filhos de Noemi perdem o marido e perdem o filho, os 2 filhos. E chega um momento que Noemi fica sabendo que o Senhor, ele visitou Israel com pão. E quando ela fica sabendo que o Senhor, ele visita Israel,
amadas irmãs, todos que se encontram aqui. Se você ficar ligado nessa noite, o Senhor ele vai falar. Porque quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falava para mim assim: o meu de repente dentro da espera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E no período que Noemi está ali, ela perde o marido, perde os filhos, e ela toma uma atitude. Quando ela fica sabendo que Deus visitou Israel, Noemi, ela decide voltar para a sua terra. Quem que quando está numa terra distante não sente o desejo de voltar para a tua terra? E ela sentiu saudade. E o Senhor estava preparando o momento e a hora. Ela pega as suas duas noras, Ruth e Orfa, e segue. E o que eu acho mais lindo, que quando ela pergunta para as duas noras, Orfa resolve voltar para trás, voltar para Moab, seguir com a sua família, seguir os costumes, não nada contra, porque já era da cultura dela, já era do costume dela. E ali Ruth toma uma decisão. Ela chega para Noemi e diz assim: aonde tu fores irei, aonde pousares pousarei, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde você tem botado a tua confiança e a tua esperança? Se Deus falou, não há homem para que minta, Aleluia. nem homem para que se arrependa. E naquela trajetória, passa-se 10 anos. Quando Noemi chama elas, Ruth resolve seguir com Noemi. Orfa volta para o seu povo. Foram 110 quilômetros até chegar a Israel, na terra dela. Quando Noemi chega na tua terra, ela está sofrida, ela está entristecida, talvez passando por uma depressão, uma angústia na alma, uma tristeza por um momento de perda, porque perdeu o seu esposo, perdeu os teus 2 filhos. E nós sabemos o valor que na cultura de Israel, o valor que um filho tinha para uma mãe, porque a mulher não era tão preciosa, tão valorosa. E ali eles tinham o direito de sustentar a casa. Porém, se nós formos dentro da lei do Senhor, quando a gente chega em Deuteronômio, capítulo 25, o Senhor, ele vai falar sobre a lei, que eles dizem, a lei do livre-arbítrio, que a gente fala o nome, né? Um Senhor que tinha o direito de um irmão se casar quando a esposa ficava viúva, o direito era de um irmão se casar para dar continuidade à sua descendência. Porém, ela já não tinha mais filhos. Noemi não tinha os 2 filhos dela mais. Mas o Senhor tinha preparado uma surpresa para Noemi. Deus é um Deus que é fiel. Deus é um Deus que é justo. Se você estiver ligado nesta Aleluia. desde a preparação do culto, o Senhor já falou comigo, o Senhor já falou com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quando eu passei dessas portas adentro, eu senti a presença do Senhor neste lugar. Irmãs, eu pude sentir o fogo do Senhor ali. Eu estava sentado e eu senti a presença de Deus. E louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ela chega ali, entristecida, amargurada, porém Ruth sai, porque a palavra do Senhor, ali em Deuteronômio 24, vocês podem olhar o versículo 19, a palavra diz que os estrangeiros, eles tinham direito, né? O que você colhesse da terra, você deixaria no chão para que os estrangeiros pudessem também se alimentar e se cuidar. E ali Ruth começa a trabalhar. Quando ela sai para trabalhar, o primeiro trabalho dela, o Senhor surpreende. Quem que ela encontra? Boaz. E quando
vez na ligação. Ruth, quando ela declarou, eu creio, aonde tu fores irei, aonde pousares pousarei, o teu Deus é o meu Deus. Eu creio que o céu se abriu e o Senhor assinou e carimbou embaixo a vitória de Noemi. Noemi volta arrasada, depressiva, entristecida, e Ruth começa a caminhar, vai para aquela eira, começa a catar os grãos, e ali, acho que no segundo dia de trabalho, se não me engano, ela se encontra com Boaz. E ali Boaz, ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele chega para ela. Quem leu o capítulo, que conhece, no capítulo 2, ele chega para ela e ele já se apresenta, ele fala: minha filha, fica aqui, junto com as moças, não vá para outro campo. E ali já era o próprio Deus preparando o melhor para ela. O remidor dela já estava preparado. Aleluia. Deus está preparando o melhor para mim e para você nesta Aleluia. vida. Creia, independente de qualquer situação, a obediência gera milagre. Se você obedece, o teu pastor obedece a Deus acima de tudo e guarda os mandamentos do Senhor, fica tranquilo, porque nós vamos chorar, vamos passar por luta, porque o servo do Senhor, quem serve a Deus com sinceridade, ele passa por luta, ele passa por prova. Não foi diferente com o povo de Israel. Eles tiveram que passar por luta, eles tiveram que passar por prova, mas no final eles cantaram o hino da vitória. E quando eu estava lendo, interessante, e quando eu estava lendo, o Senhor me levou lá em 2 Reis, não saindo fora do tema não, 2 Reis capítulo 8, quando Eliseu restaura os bens daquela viúva. Aquela viúva também, ela toma uma decisão, ela pega, Deus chama a fome sobre Israel. E Deus chega diante do profeta Eliseu e o Senhor fala assim: eu vou trazer a fome sobre Israel. E Deus ali, ela sai, ela vai peregrinar na terra dos filisteus. Mas o Senhor também tinha preparado o tempo, a hora, assim como ele preparou para Ruth e para Noemi o momento da vitória. O Senhor tem o tempo e tem um momento para preparar a minha e a sua vitória. De repente você pode estar aí e hoje de repente pode ser o dia do seu milagre. De repente Deus pode chegar na tua vida. De repente uma libertação de um filho que você está esperando. Eu sei. Aleluia. E sei que se eu tiver fé, eu alcanço. Foi louvado nessa noite o quê? Mulheres de fé. E quando nós temos fé, aquele que começou a boa obra, ele não terminar. Segundo a palavra do Senhor, se encontra em Filipenses 6:1. E ali, Ruth escuta o conselho de Noemi. Noemi chama ela, fala com ela, que ela fosse naquela noite até a eira, porque Boaz ele ia tomar conta dos campos, por causa dos, quem conhece a palavra sabe que tinha que cuidar por causa dos salteadores, ladrões. E ele foi para tomar conta. E ali a sogra dela orienta ela, vai e deita aos pés dele. Mas ele já sabia que ela era da descendência, que ela era parente, que ela era esposa do filho de Abimeleque. Aleluia! E ali o Senhor tinha preparado. Quando ela deita ali os pés dele, que puxa a capa, joga nos pés. E capa, se você for ler dentro da palavra do Senhor na Bíblia, capa significa o quê? Cuidado, proteção do Senhor. E ali quando ela chega e ela toma essa atitude, e o que acontece? Ela chega para ele, ela revela para ele que ele era o remidor dela. Mas ela já sabia, mas ele disse para ela o quê? Ele tinha um outro irmão. Se ele não quisesse, ele assumiria e casaria com ela.
E ali tinha um costume em Israel que chama a casa dos descalçados. Qualquer um pode ler na Bíblia. Quando a pessoa não queria assumir, reunia-se, ia diante dos anciões e ali descalçava e o irmão mais velho ou outro assumia, para dar continuidade à descendência daquele parente que perdeu. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor honra Ruth. Boaz resolve casar com Ruth. Ruth vai fazer parte da descendência de Davi. Se você for lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, você vai ver lá na genealogia de Jesus. Aleluia. E ele era um tipo de remidor. E Boaz é um tipo de tipologia de Cristo. Se você olhar para a história de Boaz, você vai ver a história de Cristo. O que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? Você que é virtuosa, que está esperando no Senhor, fica tranquilo. O Senhor ele vai preparar, Ele está preparando no momento certo o seu Boaz. Você que tem sabedoria como Ruth teve, foi uma mulher sábia. Continua pedindo a Deus sabedoria que Ele vai te dar mais e mais. Para você lidar dentro da tua casa. As irmãs para continuar lidando, no ciclo de oração, para Deus a mostrar, na nossa família, lá fora, no trabalho, o Senhor revela o oculto e o escondido. Aleluia! Se nós clamarmos, o Senhor revela. E o que eu quero dizer para a igreja nesta noite? Assim como Deus honrou a Ruth, tirando a tristeza que estava no coração dela, dando um neto para ela, trazendo um neto para ela, e deu-se o nome de Obed, alegou o coração dela para dar continuidade à descendência dela, através da atitude de Ruth, porque talvez Noemi já estava desmotivada, como eu, como você, muitas vezes nós ficamos desmotivados, nós ficamos frustrados, nós ficamos desanimados. Muitas vezes vem uma palavra para tentar nos desanimar, e a gente esquece que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ali, quando a gente olhando, eu ali com o Senhor parada, e ali no canto o Senhor palestrando no meu coração, falando comigo. O nosso remidor, que é Cristo, Ele já pagou um preço alto por mim e por você. A célula, ela já foi rasgada. Se nós formos ler lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a célula, ela foi rasgada. A qualquer momento os céus irão se abrir e o servidor vai descer. E ele vai vir buscar a tua igreja. E a igreja somos nós. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, o tema é o quê? Mulher virtuosa. Foi louvado nessa noite, mulher de fé. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, nos dê fé, nos dê coragem, para nós não entregarmos aquilo que o Senhor nos deu. Porque a palavra do Senhor diz em Naum capítulo 2, guarda a tua fortaleza, porque o destruidor já está às portas. E o destruidor ele vem trazendo o que é para dentro da minha e da sua casa. O nada a ver, isso tá bom, agora o certo virou errado, o errado virou certo. E muitas vezes vem a raiz de amargura, muitas vezes tomamos decisões precipitadas por porta que nós mesmos abrimos. 24 horas por dia. Oh, glória! Os portais do inferno estão verdade. Para destruir Alaba, cantarábia, oh Pai querido. Através das drogas, através da oh, desse jeito, Jeová. Através da prostituição, através do adultério, através de tudo que nós já sabemos de ruim. Mas você tem uma arma. Se você souber que você tem uma arma, você não sabe a arma que você tem na mão. Você tem uma arma que o inimigo, quando ele vê, ele bate em retirada. Uma arma que você tem é o seu joelho, porque quando você dobra glória a Deus diante do Senhor,
Eu creio que não há como orado nessa noite. Não tem demônios que ficam de pé. Porque Eu creio, Jesus. Tem retirada, porque a minha e a sua vitória já foi decretada. Basta nós crer e botar nossa fé em prática. E ali ela tomou atitude. Quando ela soube que o Senhor visitou Israel e que a fome tinha cessado, ela correu, ela tomou atitude, ela não se importou. Eu vou voltar para minha casa, da onde eu saí. Ela tomou atitude, ela voltou. Porém, o Senhor não deixou ela voltar sozinha. Ela foi, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntinho com ela. Porque eu creio que através da atitude de Ruth, da decisão que Ruth tomou, atitude de fé, o Senhor lhe caminhou lá na lavra. Não perca nada que é seu. Mães, nós que temos filhos, netos, nós não geramos filhos nem netos para servir o inferno. É verdade, desse jeito, papai. Para servir ao Senhor. Começa a declarar. Quando estiver dormindo, unge, bota a mão na cabeça, decreta, declara. É do Senhor. Será um levita na tua casa, será um pregador da última hora. Foi o Senhor quem me deu. Não vou perder para o inimigo. Começa a decretar, profetizar coisas boas. Pega versículos da Bíblia que trazem palavras de esperança, de vitória. A palavra do Senhor diz em Lamentação, capítulo 2, versículo 23, 29, diz o que? Põe a tua boca no pó que talvez ainda haja esperança. O pastor pode orar, as irmãs podem orar, mas você e eu vamos ter que fazer a nossa parte. Se nós quisermos ter uma família abençoada e alcançar vidas, ver pessoas ao nosso redor sendo salvas, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Aleluia. Seja uma Noemi na vida de alguém, seja uma Ruth na vida de alguém. Pegue com as irmãs, irmão mesmo, junte a liderança da tua igreja, esteja unido, para que o Senhor venha te dar vitória, decretar que aquilo que for seu, que estiver na mão do inimigo, eu creio que assim como Moisés profetizou e disse que nenhuma unha daquilo que era do povo de Israel ficaria para trás, que o Senhor deu, no momento que Faraó queria prender o povo, quando ele pediu que era para enviar o povo para dar uma festa para o Senhor no deserto. Você tem só que fazer o quê? Adorar. Tem hora que é difícil adorar. Não é fácil adorar no vento, não é fácil adorar na tempestade. Verdade. Mas é no meio do furacão, é no meio do vento que o Senhor traz a minha e a sua vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando as irmãs separarem esse tema, irmãs, pode crer que o Senhor está falando que um novo tempo, eu creio que está chegando. É tempo de restauração. É tempo de Deus restituir aquilo que foi consumido pelo gafanhoto. Eu creio, é tempo de Deus restaurar vida espiritual. Quem crê, levanta a mão nessa noite, que é tempo de Deus restaurar vida espiritual. É tempo de Deus trazer esperança aos corações. Eu creio que corações que estão entristecidos nessa noite, eu creio que o Senhor está trazendo um novo bálsamo. Eu creio que o Senhor está descendo alegria nessa noite. Eu creio que o momento, a hora que vocês menos esperar, o Senhor ele vai entrar como de repente dele. Creia, porque Deus é fiel, mas não se conforme. Não aceite ficar da mesma forma. É porque você tem um Deus. E quando nós oramos, o Senhor lhe traz resposta. Creia que o dono da resposta, a solução do meu e do seu problema, ele se faz presente nessa noite. E creia que o Senhor está voltando. Pode ser a última oportunidade, eu não sei. Nós não sabemos, os sinais estão se cumprindo, né, pastor? Na face da terra. Mas creia que o Senhor está voltando e você não pode ficar de fora. Tá? E nessa noite eu agradeço, irmãos, a minha rica oportunidade. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tenho a nossa irmã, aleluia, Jesus, pegando a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou dirigir um momento de oração nesta noite. Está passando com o pastor em nome de Jesus. Glória a Deus, ensinando esse trabalho da presença.